a América do Norte durante o Eoceno. Hoje, elas colonizaram quase todos os cantos da Terra. Como trabalho em equipe ou servidão, dependendo de como enxerga essa forma de viver. Assim como seus ancestrais, as formigas são espécies eusociais, o que significa que uma única rainha e alguns machos podem se reproduzir, enquanto um exército de fêmeas multitalentosas e que não se reproduzem fazem tudo. As formigas possuem redes muito complexas. Elas se comunicam umas com as outras. Elas realizam diferentes atividades, elas têm trabalhadoras, soldados. Elas possuem todo tipo de habilidade dentro da colônia. As formigas são muito boas no trabalho em conjunto para alcançarem um objetivo em comum. Para as formigas, mesmo as tarefas mais simples, como marchar em direção à cozinha e recolher diversas migalhas de pão, transmite uma mensagem. Em suas viagens, elas usam substâncias químicas para se comunicarem. Se o indivíduo encontrar uma nova fonte de alimento durante o seu retorno para a colônia, ele irá deixar um rastro químico para trás. Outras recrutas irão atrás dessa nova fonte de alimento para compartilhar o que foi encontrado com a colônia. E quando estiverem voltando com essa nova fonte de alimento, elas irão também deixar esse rastro químico para trás. Então, com o tempo, com inúmeros indivíduos indo e voltando, esse rastro fica cada vez mais concentrado. Se não for uma boa fonte de alimento, então não haverá muitas recrutas, as substâncias irão, então, evaporar. A comunicação química é uma ferramenta usada nas redes da formiga. Mas algumas espécies usam essas substâncias para mais uma tarefa. Na verdade, elas se aproveitam dos pulgões. Alguns cientistas acreditam que as formigas usam tranquilizantes químicos, que diminuem a velocidade dos movimentos dos pulgões. Às vezes, elas cortam suas asas. Isso não é para matá-los, é mais para ordenhá-los, como uma vaca domesticada. O tempo todo, elas alimentam os pulgões e os protegem de outros predadores, como as joaninhas, por exemplo. Assim, podem desfrutar de suas doces secreções meladas, aos montes, indefinidamente. Formigas. Você pode evitá-las, mas precisa admirá-las. Elas são insetos sociais que formam redes. Contando com um pouco de ajuda, elas conseguem seguir em frente. Como uma operação militar, todos nessa unidade familiar têm um trabalho a ser feito e passam por um treinamento para fazê-lo bem. A colaboração tem um papel importante na sua sobrevivência. Os adoráveis suricatos. Eles ficam de pé observando a planície africana. Uma família inteira, cada um deles mais fofo que o outro. É uma imagem familiar, até mesmo icônica. Mas o que você pode não saber é que esses mamíferos do tamanho de um esquilo fazem muito mais o estilo mercenário do que de personagens fofos de desenhos animados. Essas criaturinhas vivem em um ambiente incrivelmente quente, perigoso e inóspito, onde os predadores podem atacar pela terra ou pelo ar. Ainda assim, apesar dessas dificuldades, eles sobrevivem. Ao viverem na África, nós sabemos que eles passam pela estação chuvosa e em seguida precisam enfrentar a estação seca. Esses animais evoluíram para poderem viver embaixo da terra durante as diversas mudanças de temperatura que ocorrem na África. Há mais de 60 milhões de anos, existiu um grupo de carnívoros primitivos chamados miacídeos. Acredita-se que os miacídeos tenham sido os ancestrais de muitos dos carnívoros modernos, como cães, ursos e até mesmo dos mangustos. O suricato é um membro da família dos mangustos, mas enquanto que a maioria dos mangustos vive sozinho ou em pares, os suricatos funcionam em grupos muito mais sociais, de 5 a 30 indivíduos, para ajudarem-se a sobreviver nas difíceis condições do deserto. Os grupos familiares são chamados de bandos, e cada membro da família tem uma função a cumprir. Enquanto são jovens, são rigorosamente treinados para realizar cada uma delas. Esses grupos de animais criam seus filhotes e são quase como educadores. Eles ensinam as suas estratégias de sobrevivência e de caça. E esses animais usam diferentes táticas e oportunidades de aprendizagem dependente de onde estejam, embaixo da terra ou em cima. Elas servem para a sua sobrevivência. Essas colônias cavam enormes redes de túneis subterrâneos para se esconderem dos predadores.
e para se manterem frescos no calor muitas vezes mortal. Não há água? Sem problema. Eles conseguem sobreviver muito bem com a umidade que absorvem dos insetos que caçam. Com todos os predadores que existem ao redor, eles desenvolveram verdadeiros sistemas de alerta. Enquanto alguns membros da família saem para comer, outros ficam de olho nos predadores. Se avistam um, fazem o alarme usando uma linguagem corporal e emitindo sons. Os suricatos possuem até alertas específicos para cada predador. Eles emitem um alerta e avisam o tipo de predador que está se aproximando. Isso dá tempo suficiente para que a família corra até o túnel antes que seja tarde demais. Esta é uma operação no melhor estilo militar. Eles usam postos, comunicação, estratégia e hierarquia. E tudo começa com a chefe, a fêmea alfa. Ela comanda o show e sacode a poeira. E ela é a única fêmea no grupo que pode ter filhotes. Os suricatos são animais de aninhamento colonial. Eles vivem em sociedades dominadas por um único casal, o que significa que o único casal dominante é o que acasala, e todos os demais membros da colônia participam da criação de seus filhotes. A fêmea alfa é a maior, a mais forte e a mais habilidosa do grupo. Afinal de contas, ela precisa ser. Para chegar ao topo, ela precisa lutar. Essas famílias trabalham muito bem em equipe, mas ter uma liderança forte é primordial porque sempre há brigas nos grupos. Às vezes as coisas ficam um pouco tensas, principalmente quando se trata da partilha da caça. Eles se tornam agressivos. Eles são motivados pela comida e por isso começam as brigas, principalmente durante o frenesi, que se forma na hora de comer. Porém, essa fêmea alfa colocará ordem na situação, já que ela é a melhor caçadora. Esta é a característica principal que leva uma fêmea a se tornar alfa. Enquanto controla as operações diárias, ela também controla o tamanho e a genética da família. A fêmea alfa é conhecida por matar os filhotes que não sejam dela. Assim se livram dos filhotes das fêmeas subordinadas. Alguns cientistas acreditam que ela faça isso para que as subordinadas cuidem de seus filhotes. Sim, isso é o que acontece quando se mexe com a chefe. Portanto, da próxima vez que vir uma foto de uma família de suricatos, não se deixe enganar pela fofura deles. Estes animais sociais são impiedosos e sobreviventes habilidosos. Eles fazem de tudo para sobreviver em um ambiente difícil e implacável, sendo insensíveis, eficientes, coordenados e brutais. Não sendo adoráveis, mesmo sendo muito adoráveis. Os sistemas